Abençoe muito vocês. Vamos começar com oração. Pai, nós nos colocamos na presença do Senhor e nós pedimos a Tua bênção. Nós precisamos de Tua presença, nós precisamos de relacionamento pessoal, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos de Tua voz, precisamos caminhar com o Senhor independente das circunstâncias. Precisamos amar o Senhor e ter o Senhor como prioridade em nossas vidas. Precisamos estar com o Senhor a despeito das circunstâncias pessoais. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre o nosso coração, sobre nossa mente, para andarmos com o Senhor, termos a alegria do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui e ali no meio evangélico nós ouvimos propostas de soluções que vão resolver todos os nossos problemas. O que acontece é que passa o tempo e nós ficamos frustrados, porque aquela ideia que parece que ia resolver tudo não resolveu, aquela outra ideia que ia resolver tudo não resolveu, e certas propostas que iam resolver tudo não resolveram e não tem essa fórmula mágica. A Bíblia, na verdade, não ensina a fórmula mágica. A Bíblia ensina um processo. Bem-estar com Deus, bem-estar conosco mesmo, é um processo, e esse processo tem que durar a vida inteira até o último segundo. Hoje mesmo eu ouvi falar de uma pessoa que teve um problema na vida, perdeu um dos membros do corpo, tem a maior raiva de Deus, porque ele não entendeu que tem um processo, e esse processo é para toda a vida e é para toda a eternidade. Esse processo de bem-estar com Deus e bem-estar conosco mesmo tem dois pilares. O primeiro pilar é relacionamento com Deus. Não tem jeito. Filho de Deus tem que se relacionar com Deus. Tem que falar com Deus, tem que conversar com Deus, tem que buscar a Deus, tem que amar a Deus. Passou a semana toda, não orou nem um minuto, esse pilar está abalado, porque bem-estar com Deus e bem-estar conosco mesmo tem dois pilares. O primeiro pilar é falar com Deus, andar com Deus, buscar a Deus, amar a Deus. Estamos falando de oração que é relacionamento. Você conversa com Deus, relacionamento. Não estamos falando de teatrinho de oração. Tem gente que vai orar, é quase que ele vira outra pessoa, né? Ele está falando assim, como eu estou falando com você, na hora de orar, Senhor... Faz um drama para orar, muda a voz, muda a entonação, faz o maior drama. Estamos falando que oração é relacionamento pessoal com Deus, conversa com Deus, ama a Deus, busca a Deus, derrama o coração, fala o que não está entendendo, pede perdão, busca ajuda, não faz um teatrinho da espiritualidade, o teatrinho da aparência da espiritualidade, do poder, da unção, quando está quebrantado, está triste, desanimado. Oração, primeiro pilar, relacionamento com Deus, para bem-estar com Deus, bem-estar conosco mesmo, é relacionamento. Precisa aprender a orar, precisa aprender a buscar, precisa aprender a andar com Deus, precisa aprender a derramar o coração. Não é ignorar Deus a semana inteira e falar que as coisas não estão bem, precisa andar com Deus. Segundo pilar do bem-estar com Deus, bem-estar conosco mesmo, é obedecer o Senhor, os mandamentos do Senhor, à luz das Escrituras. Não estamos dizendo que bem-estar com Deus e bem-estar conosco mesmo, que tem dois pilares, relacionamento com Deus e obediência aos mandamentos, à luz das Escrituras. Não estamos falando que é ausência de tristeza, nem estamos falando que é ausência de emoções, que às vezes não estão muito animadas.
Não estamos falando que não vamos assustar em nenhum momento, preocupar em nenhum momento, estar apavorados em nenhum momento. Ninguém está falando nada disso. Relacionamento com Deus, oração, obediência tem a ver com bem-estar com Deus, conosco mesmo, a despeito das circunstâncias. E muitas circunstâncias da vida são tristes, preocupantes, desagradáveis, às vezes até mesmo apavorantes, porque afeta os nossos familiares, afeta nossas finanças, afeta o nosso país, e de alguma forma nos toca na nossa vida de uma maneira não muito agradável. Ninguém está falando que bem-estar com Deus, bem-estar consigo mesmo, não tem problema nenhum, aflição nenhuma, dificuldade nenhuma, má notícia nenhuma, ninguém está dizendo isso. Estamos falando que nós podemos ter um bem-estar dentro de nós, a despeito das circunstâncias. Quando andamos com Deus, quando falamos com Deus e obedecemos os mandamentos segundo a sua palavra. Essa foi a proposta do Senhor para os israelitas. Israelitas refere-se a todas as tribos de Israel. Judeus refere-se à tribo de Judá. Nós estamos falando dos israelitas. Tendo Deus os tirado do Egito com aquelas 10 manifestações de poder, as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, passaram para o lado de lá, estavam no deserto. Aí Deus fez uma aliança com eles, chama Aliança do Monte Sinai. Se atentamente ouvir a minha voz, atentamente ouvir a voz tem a ver com relacionamento. Falo com Deus, converso com Deus, busco a face de Deus, me derramo diante do Senhor e sei o que Ele falou, sei o que Ele prometeu, sei o que Ele espera. Se atentamente eu ouço a voz de Deus, relacionamento, e guardo os seus mandamentos. São os 2 pilares: relacionamento e obedecer os mandamentos à luz das Escrituras. Então o Senhor disse: vocês serão uma nação santa e um reino de sacerdotes. Nação santa e um reino de sacerdotes tem a ver com o bem-estar com Deus e o bem-estar conosco mesmo. A maior parte dos israelitas não andaram com Deus ao longo da história. Se você quer saber, hoje eles também não estão andando com Deus à luz da história. Sabe quantos israelitas ou judeus, referindo-se à tribo de Judá, que é o que permaneceu, tendo se misturado com as outras tribos? Sabe o que aconteceu? Sabe o que acontece? Só 1% deles confessa Jesus como Senhor e Salvador. 99% não se tornaram nação santa e nem reino de sacerdotes. Essa minoria fiel ao longo dos séculos foi nação santa. Essa minoria fiel ao longo dos séculos se tornou um reino de sacerdotes. O que o sacerdote fazia? Ele aproximava o santo Deus do pecador. Nesse sentido, o sacerdote era um mediador entre o santo Deus e o pecador. Ele oferecia sacrifícios estabelecidos por Deus. Quando a pessoa tinha arrependido dos pecados e crido no Senhor, aqueles sacrifícios simbolizavam Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também o sacerdote também simbolizava Jesus, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens para a salvação. Mas aqueles sacerdotes da família de Arão eram sacerdotes simbólicos de Jesus. Aqueles sacrifícios eram simbólicos de Jesus. Mas naquele simbolismo, o sacerdote aproximava o Deus Santo do pecador quando oferecia o sacrifício e aspergia o sangue sobre o altar do sacrifício. Deus chamou os israelitas para ser um reino de sacerdotes. Eles não iam oferecer sacrifícios, porque tinha que ser da família de Arão, mas eles iam fazer a mediação entre a etnia dos israelitas e as etnias dos povos da terra sem Deus, saindo de Israel,
para todos os povos da terra conhecimento de Deus. A minoria fiel foi reino de sacerdotes. De quem todos os povos da terra receberam a Bíblia? Dos israelitas. Tudo que nós sabemos do Senhor, nós sabemos através das Escrituras, que nós recebemos dos israelitas. Portanto, essa minoria fiel ao longo dos séculos se tornou um reino de sacerdotes na transmissão de conhecimento de Deus para todos os povos da terra. Uma minoria fiel teve bem-estar com Deus, bem-estar consigo mesmo, porque se relacionaram com Deus, obedeceram os mandamentos, se tornaram o reino de sacerdotes, fazendo a mediação entre o santo Deus e as nações sem Deus, como instrumentos da revelação de Deus. A Bíblia, é através da Bíblia de Jesus, que os israelitas se tornaram, os israelitas fiéis, se tornaram nação santa e um reino de sacerdotes. Nas Escrituras, Deus se refere a esses israelitas várias vezes como uma videira. Nós não vamos ler, lá no capítulo 5 de Isaías, é uma videira rebelde, desobediente, perdeu a proteção de Deus, as nações ao redor vão atacar essa videira, porque estava muito longe de Deus. Pelo profeta Jeremias, o Senhor disse: eu a plantei como uma videira excelente. Como que você se tornou uma planta degenerada? Uma videira brava. Jeremias 2:21, vamos ler, olha, acompanha aqui na tela. Jeremias 2:21, eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada como de videira brava? Os israelitas, em termos gerais, tendo sido plantados pelo poder, graça e misericórdia de Deus, saindo do Egito até a terra prometida, da semente mais pura do poder, da graça, do amor e da misericórdia de Deus, se tornaram uma planta degenerada, muito longe de Deus, porque preferiram qualquer coisa menos o Deus vivo. Não entenderam os dois pilares: relacionamento com Deus, relacionamento pessoal. Não estamos falando de fórmulas de oração que tem o seu papel, não estamos falando de orações decoradas que tem o seu papel. Estamos falando de falar com Deus, andar com Deus, amar Deus, buscar Deus, conhecer Deus, querer Deus, ter sede de Deus. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a obediência à luz das Escrituras. Se juntarmos os dois pilares, independente das circunstâncias, teremos paz com Deus e paz conosco mesmo, estaremos bem. Aqui e ali as pessoas ignoram os dois pilares, começa a pôr culpa nos outros. Foi por causa da minha mãe me criou errado, minha mãe, meu pai, não sei o que, não, é por causa do Brasil, o governo está corrupto, é porque não sei o que, aí começa a culpar, é por causa da igreja está morta, não sei, e não gosta daquele pastor, não gosta daquele diácono, começa a pôr culpa nesse, culpa naquele, independe, você podia estar preso na prisão, que nem Paulo, se você se relacionasse com Deus, e obedecesse o Senhor, e amasse o Senhor. Ninguém está falando que lá na prisão ia ter toda a alegria do mundo, nenhuma tristeza, nada, nenhuma preocupação, mas estaria bem com Deus e consigo mesmo, porque anda com Deus, ama Deus, quer estar com Deus. Muitas vezes nós ignoramos os dois pilares e pomos culpa em todo o mundo.
pomos culpa em todo mundo, pela nossa frustração interior, pela nossa tristeza. É culpa no Brasil, é culpa no mundo, é culpa na família, é culpa para todo lado. Mas nós podemos ter alegria, nós podemos ter contentamento interior, no relacionamento pessoal com Deus profundo e obediência das Escrituras. Nós podemos ter vida de Deus em nós, independente das circunstâncias. Não precisa ser famoso, não precisa ter escrito um livro, não precisa ter feito todos os cursos do mundo. Tem gente que faz muitos cursos e é complicado, é triste, é frustrado, não encontra realização na existência, porque essa realização tem a ver com amar a Deus, conhecer Deus, estar nos caminhos de Deus, ter a presença do Senhor. E depende desse curso, daquela igreja, da outra igreja. É um tal de pôr defeitos, e vou mudar, e vou para cá, e vou para lá, e vou fazer mais um curso, vou fazer outra coisa, vou assistir não sei quantos filmes na Netflix, e nada enche o coração, porque não tem contentamento interior, não está bem com Deus, não está bem consigo mesmo, dependente de qualquer circunstância, porque tem dois pilares. Se nós formos nos caminhos maior parte dos israelitas, nós nunca estaremos muito bem. Pode acontecer conosco também. Tem muitos exemplos na Bíblia, mas vamos citar só um. O apóstolo Paulo escreveu para os Efésios: no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. No passado vocês eram trevas, agora vocês são luz. Luz por causa do sangue de Cristo. Luz não é por causa da carteirinha de membro, não. Luz não é porque foi batizado, ainda que ser batizado é importante. Luz não é porque tem título na igreja. Luz não é porque leu não sei quantos livros, não importa. Luz porque conhece o Senhor Jesus. Luz porque Jesus é o Senhor e Salvador. Luz porque é o sangue de Cristo que purifica todo pecado. Luz porque é do Senhor. Luz porque é do Senhor, templo do Espírito Santo. No passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam como luz do Senhor. O fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Efésios 5:8, acompanha aqui. Efésios 5:8, sempre uso Nova Almeida atualizada, mas tem outras traduções até melhores, mas estou usando essa. Efésios 5:8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, bem-estar com Deus, bem-estar consigo mesmo, do ponto de vista da espiritualidade, tem que aprender a se relacionar com Deus e obedecer os mandamentos à luz das Escrituras. Você já viu o crente ruinzinho? Eu já vi. Crente ruinzinho não tem o fruto da luz. Fruto da luz é bondade. Bondade ao contrário de maldade. O crente que faz maldade para uma outra pessoa, o crente egoísta, no passado ele era trevas, agora ele é luz. Paulo diz: viva na luz, viva como filhos da luz. O fruto da luz é bondade. Crente ruinzinho, risca. Não posso ser crente ruinzinho, risca. Eu tenho que ter bondade, eu tenho que ter benignidade, eu tenho que ter alegria, amor, paz, perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu tenho que ter o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, crente ruinzinho, que faz maldade para os outros, que é egoísta, que lá no trabalho faz maldade para os liderados, não tem fruto da luz, mas também reclama que é infeliz, também reclama que não tem vida plena,
Também reclama que não está nada bem. Tem 2 pilares. Deus não faz acepção de pessoas. Se nós buscarmos a face de Deus, nós vamos encontrar o Senhor. Se nós nos arrependermos dos pecados, Ele vai perdoar. Se nós formos transparentes, Ele vai entender. Ele vai abençoar. Oração, relacionamento com Deus. Oração de uma pessoa apaixonada por Deus. Oração de uma pessoa que busca Deus. Pode ter as orações decoradas por propósitos, as quais as temos, mas não estamos falando disso. Estamos falando de relacionamento pessoal com Deus. Deus não tem filho favorito. Se você sair dessa igreja, eu vou desenvolver relacionamento pessoal com Deus. Deus vai ouvir a sua voz, vai te perdoar, vai te abençoar. Você vai encontrar o Senhor. Se você falar, eu vou andar segundo os mandamentos do Senhor, a luz das Escrituras, Espírito Santo me ajuda, Deus vai te ajudar. E conforme você andar com Deus, tem a pecaminosidade em nós, a carne milita contra o Espírito, você vai desenvolver uma sensibilidade grande, e você vai entender, isso aqui é egoísmo, isso aqui é maldade, isso aqui é ruindade, isso aqui não está certo, isso aqui não edifica, essa palavra não vem do Espírito Santo, não deveria ter saído da minha boca. Você vai confessando pecados, Deus vai te acertando espiritualmente, e você vai ser uma pessoa abençoada, que abençoa outras pessoas. Bem-estar com Deus e bem-estar consigo mesmo tem 2 pilares: relacionamento com Deus e obedecer à luz das Escrituras. Nós temos que entrar no grupo do 1% dos israelitas, ou da minoria que temeram a Deus ao longo dos séculos. Nós temos que entrar no grupo que vive na luz, que tem o fruto do Espírito, que tem o fruto da luz: bondade, justiça e verdade. Irmão, verdade é igual santidade plena, sabia disso? Qualquer pecado que não presta, que pecado nenhum presta, qualquer pecado, tem 2 pecados juntos. Pecado é quase que um combo de pecado. Quando a pessoa peca, ele tem cobiça no coração, ele tem mentira. Quando a pessoa é injusta, isso é uma mentira à luz da justiça. Quando a pessoa faz maldade, isso é uma mentira à luz da bondade. Quando a pessoa rouba, é uma mentira, aquilo não pertence a ele. Quando uma pessoa adultera, quando a pessoa trai uma outra, qualquer tipo de traição comercial, conjugal, é uma mentira, porque não está vivendo na verdade. Qualquer pecado é um combo de pecado. Naquele pecado tem mentira, naquele pecado tem injustiça, naquele pecado tem desonestidade. Pecado é coisa ruim, destrói. Pecado destrói a pessoa alheia, destrói a própria pessoa. A pessoa perde a sensibilidade para a presença de Deus. A pessoa perde a sensibilidade da voz de Deus. Qualquer pecado, língua solta também é pecado. Língua solta que não para de falar da vida dos outros é pecado. Língua solta que gosta de uma fofoca que não edifica, de palavras que não edificam, também é pecado e entristece o Espírito Santo. A pessoa nunca estará bem com Deus, bem consigo mesmo, sem os 2 pilares: relacionamento com Deus e obediência dos mandamentos à luz das Escrituras. Não estamos dizendo que não terá problema, mas terá contentamento, terá paz, terá segurança, terá fé, terá equilíbrio, terá perseverança, terá o fruto do Espírito em qualquer circunstância. Tem a ver com relacionamento, tem a ver com obediência. Não tem nada a ver com os livros, são bons. Não tem nada a ver com certificados, tem valor. Não tem nada a ver, podia ser ignorante, analfabeto, ama Deus, ora, obedece, tem alegria de Deus, alegria do Espírito Santo. Contentamento tem a ver com Deus em nós, com Deus em nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não fala: esse aqui é idoso, esse
aqui é meio gordinho, esse aqui é meio feinho, esse aqui é meio burrinho. Deus não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ouve a oração de cada um. Deus olha o coração de cada um. Cada um é importante para Deus. Deus também não olha o passado. No passado roubou, no passado matou, no passado isso. Encontrou Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A sociedade pode lembrar, familiares, pessoas ao redor que têm palavras que não edificam, pode falar coisas que não são boas. Diante do Senhor está lavado, purificado, justificado pelo sangue de Cristo. Não tem pior diante de Deus. Tem pecador ou tem justificado, mas não tem melhor. Isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Tem justificado no sangue de Cristo. Faltava menos de 24 horas para Jesus morrer na cruz. Ele queria ter celebrado aquela Páscoa com os discípulos. Páscoa judaica é muito simbólica do sacrifício de Jesus. Ele já estava lá no cenáculo, já tinha lavado os pés dos discípulos, explicado o que significava. Ele já tinha molhado um pão, entregado para Judas e dito para eles: esse aqui que é o traidor. O diabo já tinha entrado no Judas e Judas já tinha saído para trair Jesus. Jesus já havia dito para Pedro: você vai me negar. Jesus já havia dito: vou preparar morada para vocês. Ele preparou morada na cruz. Na cruz do Calvário ele preparou morada. Lavados no sangue de Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós. Lavados no sangue de Cristo, nós vamos morar eternamente com Deus. Ele disse: eu vou preparar a morada. Ele preparou na cruz do Calvário. Nós vamos passar a eternidade com Deus, porque Jesus morreu ali por nós. E aqui naquela última Páscoa, num determinado momento, ele disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não produz fruto, ele corta e lança fora. Ele vai lançar fora quando tiver os dois grupos, os não salvos e dos salvos. Isso é lá na hora que acontecer. Mas todo ramo que estiver em mim dar fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vocês estão limpos pela palavra. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se vocês estiverem em mim, vocês darão muito fruto. Eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Quem está em mim dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Tem soluções e mais soluções propostas por aí. O meio evangélico gosta de fórmulas de sucesso. A pessoa aplica a fórmula dos 3 pontos, do 4 pontos, dos 5 pontos, de cerimônias, coisas assim. Depois a pessoa está frustrada. Ela está frustrada. Eu não atingi. Parece que eu confessei isso, confessei aquilo, mas eu não atingi. Tem 2 pilares: relacionamento pessoal com Deus e obediência das Escrituras. É um processo. É até o fim da vida. Nunca tem aquele momento que a pessoa fala: eu não preciso nem orar mais, nem obedecer mais. Não existe. É até o fim da vida. Não tem fórmula de sucesso. Tem processo de amar a Deus. Tem processo de andar com Deus. Tem processo de buscar a Deus. Tem processo de ter sede de Deus. Tem processo de confessar pecado. Tem processo de pedir ajuda do Espírito Santo. Tem processo de estar com Deus em qualquer circunstância. No dia da alegria, no dia da tristeza. É processo de andar com Deus. Estará bem com Deus e consigo mesmo, a despeito de circunstâncias. E terão circunstâncias não muito boas. É um processo. A Bíblia fala de homens que terminaram mal. Foram até bem mais abençoados do que eu e você. Salomão terminou super mal.
Salomão terminou construindo altares por toda Jerusalém, terminou muito mal. O autor de Eclesiastes, Cantares e Provérbios, que recebeu tanta sabedoria de Deus, terminou muito mal. O rei Asa, que havia governado por tantas décadas e teve um livramento tremendo de uma multidão de soldados que veio da Etiópia, do Egito e por aí afora, teve um livramento espetacular de Deus. Depois de décadas de reinado, o texto termina assim: no final da vida de Asa, ele não confiava mais no Senhor. O rei Uzias, que governou durante tantas décadas e foi muito abençoado por Deus, não era da família de Arão, não podia ser sacerdote, entrou no tabernáculo e botou na cabeça dele que ele era rei, ele fazia o que ele quisesse, que ele ia oferecer a oferta do incenso, simbolizando orações que sobem diante de Deus. Ele ficou leproso na mesma hora, teve que viver isolado até morrer, porque era uma lepra contagiosa, ficou isolado e terminou mal. Ezequias, que eu gosto muito dele, a Bíblia, o Senhor falou o meu coração quando eu era adolescente, baseado na vida do rei Ezequias, me influenciou demais esse homem, um homem de Deus, um homem abençoado, mas nos últimos 15 anos de vida que Deus deu por misericórdia, e Deus abençoou tanto, ele tinha toneladas de ouro e prata antes de morrer, ele mostrou para a Babilônia orgulhoso: olha como eu fiquei rico, eu sou rico. Aquilo foi ruim, porque ele não tinha mais, estava confiando e glorificando no seu dinheiro e não mais no Senhor. O dinheiro havia tomado o lugar de Deus. Ezequias terminou mal, por causa do seu muito dinheiro ele terminou mal. Esse processo de bem-estar com Deus e conosco mesmo é até o último segundo da vida. Sou pastor importante, pastor famoso, pastor não sei o que lá, então eu posso flertar com essa mulher, com aquela mulher, vai terminar mal. Tá vários pastores aí pelas redes sociais terminando mal, porque é um processo, relacionamento com Deus e obediência aos mandamentos. É um processo de estar conectado na videira, é um processo de relacionamento com Deus, é um processo de andar com Deus. Eu posso falar para você aqui: talvez você tenha um problema de autoimagem, eu sou tão coitadinho, eu queria ser santo que nem o pastor Silas, nem precisava ter 5% de santidade do pastor Jonathan, 4% já estava bom, como eu sou ruinzinho, eu preciso dizer para você: Deus não tem filho predileto. Se você passar a andar com Deus, obedecer os caminhos do Senhor, não tem para ninguém. Deus te ama igual, Deus quer abençoar igual, Deus quer ungir igual, Deus quer abrir as portas igual. Não tem para ninguém. Deus pode te ungir e te usar para a honra e glória do nome dEle. Simplesmente ande com o Senhor, tema a Deus. Acha tempo para falar com Deus, acha tempo para conhecer as Escrituras, acha tempo. Não estou conseguindo falar. Teve uma época na minha vida que eu não estava conseguindo orar. Eu escrevi para Deus, eu virei meio salmista, eu escrevi assim para Deus, mas não demorou uma semana, irmão. Depois que eu comecei a escrever para Deus, a boca abriu. Se você não conseguir falar, então escreva. Você vai ver que a boca vai abrir. Começa a relacionar com Deus. Ele vai abençoar a sua vida de oração e a sua vida de obediência. Ande com o Senhor. João 5, verso 1. João 5, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. João 15, verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Verso 3, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Verso 5, eu sou a videira,
vocês são ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aqui Jesus estava falando para apóstolos, discípulos, um deles ia negá-lo em poucas horas. Um deles já tinha saído para traí-lo. Os outros eram muito imaturos, foram mudados, transformados após a ressurreição, após a aula que Jesus deu, as aulas que ele deu após a ressurreição, após o derramar do Espírito Santo de Atos 2, eles se tornaram os apóstolos ungidos e maduros de Atos. Mas neste momento aqui eles são bem imaturos, bem seguros. Em poucas horas Jesus ia estar morto, eles ficariam no cenáculo morrendo de medo de serem mortos. Aqui Jesus falando para crentes normais, o segredo é permanecer em mim, é um processo para a vida toda. O segredo é relacionamento com Deus, obedecer os mandamentos segundo as Escrituras, é um processo. Deus não tem filho predileto. Agora, se nós vivermos esse processo de bem-estar com Deus, bem-estar conosco mesmo, à luz do relacionamento pessoal com Deus e de obediência dos mandamentos, não dizendo que não tem problemas, porque tem problemas, quais são os resultados? O primeiro deles nós já lemos: fruto de uma vida mudada, um caráter transformado, fruto de tocar as pessoas por onde quer que nós passemos. A outra coisa é oração respondida. Verso 7: se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Esse lhes será feito é a luz da vontade de Deus, né? Ninguém pode orar assim: Senhor, me abençoa. Eu não vejo a hora de matar aquela pessoa. Deus não vai responder essa oração. O Senhor me abençoa porque eu quero roubar o carro do vizinho. Deus não vai abençoar. Então, tudo que pedirmos é a luz da vontade do Senhor e da santidade do Senhor. Tem muitos frutos, muitos resultados desse processo de obediência, de relacionamento, de bem-estar com Deus, bem-estar conosco mesmo. Frutos: oração respondida e permanecer no amor de Deus. Sabe o que é permanecer no amor de Deus? Permanecer no amor de Deus é abstrato, não é? O que é permanecer no amor de Deus? É só lembrar que é o contrário da ira de Deus. A ira de Deus é quando tem juízo, é quando pode vir praga, é quando pode vir problema. Permanecer no amor de Deus é fluir bênçãos, é fluir presença de Deus. Verso 10, João 15:10: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Resultados desse processo de bem-estar com Deus, bem-estar conosco mesmo: 2 pilares: relacionamento com Deus, obediência; fruto, oração respondida; permanecer no amor de Deus e alegria de Jesus. Alegria de Jesus. A pessoa poderá estar na prisão, vai ter alegria de Jesus. A pessoa poderá estar no leito do hospital, vai ter alegria de Jesus. Eclesiastes 2, lembra do teu Criador nos dias de tua mocidade, para quando não chegar os dias maus. E ali o contexto é os dias da velhice avançada. A gente fica meio cego, meio surdo e desequilibrado. Não diga: neles não tenho prazer. A alegria do Senhor em qualquer fase da vida. A alegria do Senhor em qualquer fase da vida. A alegria do Senhor se estivesse preso, a alegria do Senhor se estivesse no hospital, a alegria do Senhor em qualquer circunstância tem a ver com relacionamento pessoal, obediência, intimidade com Deus. A alegria do Senhor. Todo mundo quer a alegria do Senhor,
mas pensa que a alegria do Senhor é uma espécie de dose. Oh, Deus deu uma dose, passou a dose, vou na vigília para receber essa dose, agora vou na reunião para receber a dose. Vai na vigília, vai na reunião de oração, mas não é para receber dose, é porque você ama a Deus, você quer estar com Deus, você quer louvar a Deus, você quer buscar a Deus. Não é uma dose, é um processo de relacionamento e obediência. Não é dose, é Deus, dia a dia da nossa vida. Jesus disse: tenho-lhes falado estas coisas para aqueles discípulos imaturos. Tenho-lhes falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Verso 11, 15 e 11. Tenho-lhes falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mas o que ele estava falando? Ele estava falando: permaneça em mim. Daqui a pouco eu estou na cruz. Permaneça em mim. Daqui a pouco vocês nunca mais vão jantar e almoçar comigo. Permaneça em mim. Oração e obediência. Vocês terão a minha alegria, e a alegria será completa. Quem que gostaria de ser amigo de Jesus? Aleluia! Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Mas o Senhor gostaria de chegar num ponto que Ele falaria para nós: eu sou seu amigo. Sabia? Sou seu amigo. O dia que você tiver com intimidade com o Senhor, você sentir no coração Ele falando: eu sou seu amigo. Você não está sozinho, sou seu amigo. Se você morrer, você não morreu, eu estou com você. Se você morrer, você está comigo, eu sou seu amigo. Não apavora, eu sou seu amigo. Verso 15: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado de vocês amigos, que tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Agora tem esperança para nós, sabe por quê, irmãos? Que Jesus chamou de amigos apóstolos tão inseguros, tão amedrontados. Ele disse: vocês são meus amigos. Ele também disse: daqui a pouco eu vou ser preso, daqui a pouco vão ferir o pastor e as ovelhas, daqui a pouco eu vou ser preso e vocês vão fugir. Eles acompanharam a paixão de Cristo de longe, mas morrendo de medo. Nós sabemos que eles acompanharam por causa de Lucas, onde está escrito isso, de longe. Morreram de medo. Jesus disse: vocês são meus amigos. Para os discípulos que em poucas horas estariam morrendo de medo. Eles eram amigos do Senhor porque andavam com o Senhor. Eles não eram amigos do Senhor porque eram super cheios de fé, não tinham medo de nada, de forma alguma. Não quer dizer que nós não teremos problemas. Está no capítulo, eu não vou ler, mas Jesus disse que teriam problemas. Se odiar vocês, lembram que odiaram a mim primeiro. Eles odeiam vocês porque vocês não são deste mundo. Ainda disse mais: o servo não é maior do que o Senhor. Ele estava dizendo: vocês não são maiores do que eu. Perseguiram a mim, perseguirão vocês. Ninguém disse aqui que crente não tem problema. Estamos dizendo que, a despeito das circunstâncias, bem-estar com Deus, bem-estar conosco mesmo, tem dois pilares: relacionamento pessoal com Deus. Olha, não passa a semana inteira sem orar. Não passa o dia inteiro sem orar. Nem que você põe o relógio para tocar. Não pode ser esse, porque esse aqui é o da igreja. Você pega o seu, põe para despertar. Fala: eu vou orar, nem que for 5 minutos. Da meio-dia, meio-dia e 5, meio-dia e 10, eu vou orar. Depois eu vou orar em outro momento. Mas não passe o dia sem orar e sem falar com Deus.
Pega o seu relógio, põe para tocar e vai ter luta. É só você falar, eu vou orar em tal horário, naquele horário acontece tudo. Telefone toca, tem que ir no PA levar não sei quem, mas dá um jeito de ter uma hora que você vai orar, você vai relacionar com Deus. Nesse relacionamento você vai falar, eu quero obedecer segundo as Escrituras, eu estarei limpo segundo as Escrituras. São dois pilares, relacionamento e obediência. Bem-estar com Deus, bem-estar consigo mesmo, até o fim. Vai virar um Salomão, hein? Vai ser um Salomão piorado, porque ele pelo menos tinha recebido bastante sabedoria. Não vai virar um Salomão, não vai virar um Asa, um Uzias. Seja, ande com o Senhor até o fim de sua vida. Está arriscado na hora da sua partida, na hora da sua morte, você vê os anjos do Senhor e falar para a sua família, os anjos chegaram, vieram me buscar. Porque muitos servos de Deus, veem os anjos do Senhor e falam para a família, os anjos vieram me buscar. Para Abraão, que o Senhor disse, eu não farei sem falar para Abraão, meu amigo, o Senhor revelou para Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Já estou perdendo a voz, mas você não perdeu. Gostaria tanto que você orasse com liberdade. Vamos ficar em pé, vamos orar. Ore baseado nos dois pilares: relacionamento e obediência. Ora baseado nos dois pilares. Amém, aleluia. Feche os seus olhos. Você pode levantar as mãos e adoração a Deus, adoração ao Senhor. Feche os seus olhos, você pode levantar as mãos se quiser, mas não é obrigado. Faça a sua oração agora. Pode clamar a Deus, Senhor, eu quero orar como relacionamento pessoal. Não quero orar por obrigação. Não quero orar só porque tem um horário marcado. Eu quero orar desejoso de buscar a Tua face. Eu quero me deleitar na Tua presença. Eu quero me deleitar na Tua palavra. Eu quero me deleitar na obediência. Não estou ouvindo a sua voz. Levanta a voz aí, que nem na Assembleia de Deus. Começa a clamar, começa a buscar a Deus, aleluia. De todo o coração, levanta um clamor. Bem-estar com Deus, bem-estar consigo mesmo, tem a ver com oração, tem a ver com relacionamento, tem a ver com obediência. Se derrame na presença de Deus, faça a sua oração, clame diante do Senhor, aleluia. Clame diante do Senhor, aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. Você pode ter alegria, você pode ter contentamento em qualquer situação, você pode virar amigo de Jesus, você pode permanecer no amor de Deus, você pode dar fruto, você pode ter orações respondidas. Se coloque na presença de Deus em oração, aleluia. Procure agora uma pessoa que você tem intimidade para orar e faça um clamor. Saia do seu lugar, procure alguém. Se você perceber que tem visitante que está meio sem graça, meio perdido, chega perto desse visitante, peça para orar, faça um clamor a Deus. Saia do seu lugar, procure algum amigo de oração, alguma pessoa para você orar, buscar a Deus, aleluia. Aleluia, se derrame diante do Senhor. Pai amado, nós também colocamos diante do Senhor os pedidos da urna de oração. O Senhor sabe, Senhor, cada um daqueles pedidos. Pedimos a Tua bênção, o Teu poder e a Tua unção na resposta daqueles pedidos. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.